A paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Kellen Gaspar, convidando você para mais um café. Um café de conhecimento, um café de profundidade na palavra de Deus. E nós estamos aqui estudando, estamos absorvendo, estamos aprendendo aqui o livro Vida Plena. Estamos falando sobre o fruto do Espírito. E nesse capítulo de hoje vamos falar sobre paz. Particularmente eu tenho a palavra paz esculpida em madeira, pintada em vermelho, em cima da minha mesa de estudos na minha casa. E quando eu comprei essa escultura, me foi informado que é a que mais é procurada na loja, é a que mais sai. As pessoas sempre estão buscando essa palavra, sendo em um quadro, esculpida em madeira ou em gesso, para decorar a sua casa. Talvez imaginando que aquele objeto ele possa de alguma maneira atrair um pouco mais de paz para a sua vida. Foi isso que eu pensei quando a vendedora me informou que era a palavra mais procurada, independente da forma, da arte em que ela era apresentada. Bem, o mundo anseia por paz, isso é uma realidade. E eles procuram por paz aonde ela é oferecida. Nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas têm procurado a paz em cápsulas, a paz vendida em farmácia. O problema dessa paz é que ela dura 8 horas e que, à medida que você vai tomando dessa paz, a necessidade de aumentar a dose vai ficando cada vez maior. Então, não é o caminho. Muitos procuram a paz também em diversões, procuram a paz em hobbies, procuram a paz em situações que lhe trazem um prazer momentâneo, uma sensação de paz momentânea. Mas quando aquela atividade acaba, quando se acorda do sonho, do devaneio, novamente a vida real chega e aquela paz que foi conquistada por algum período de tempo, ela deixa de existir. E eu quero te dizer que só existe uma fonte verdadeira de paz. Essa fonte é Deus. Todas as outras fontes oferecem uma paz transitória, imperfeita e que depende das circunstâncias da vida. Nós precisamos entender que todas as outras fontes de paz oferecidas pelo mundo, elas têm em comum a mesma coisa. É uma paz passageira. É uma paz que ela não resiste ao tempo, não resiste às intempéries da vida, não resiste às circunstâncias. Mas a paz cuja fonte é em Deus não é assim. Ela é duradoura, perfeita e ela é resultante de um relacionamento correto com o Eterno. O que você quer dizer, missionária Kellen, com resultante de um relacionamento correto com o Eterno? É porque tem muitos crentes que estão na igreja pensando que estão em Cristo e reclamando que não tem paz. Eu já falei para você em um vídeo anterior que estar na igreja não é a mesma coisa que estar em Cristo. Isso aí você já aprendeu. E eu não posso querer essa paz que excede todo o entendimento se eu não tenho um correto relacionamento com o dono dessa paz. E qual é o correto relacionamento? Nós já aprendemos também. Precisamos ter vida devocional, precisamos ter hábito de leitura diária da palavra de Deus, precisamos ouvir bons pregadores, precisamos ler bons livros, ou seja, precisamos beber de uma fonte clara, limpa e que realmente sacie o nosso coração e a nossa alma. Eu não posso reclamar que não tenho paz se o meu dia a dia é totalmente envolvido com a satisfação de meus próprios prazeres. Eu assisto o que eu quero, converso sobre o que eu quero, me comporto da maneira que quero, dou vazão a todas as minhas vontades, todos os meus desejos. Aí depois eu vou cobrar a Deus, dizer assim: ai, Senhor, eu preciso de paz, me dá paz, o Senhor promete paz na sua palavra. Não funciona assim não. Precisamos ter uma vida de relacionamento com o relacionamento correto com o dono dessa paz. E ele tem para nos oferecer.
Por muito tempo, irmãos, eu pensei que a paz ela fosse o resultado de fatores externos. Olha só, olha que coisa incrível que eu descobri. Eu pensei que para sentir a paz, eu precisaria estar em paz. Por muitos anos eu pensei assim e eu estava enganada. Eu não preciso estar em paz para sentir paz. Eu até lembro de uma coisa interessante nesse momento que eu quero compartilhar com você, de um concurso. Eu li sobre esse concurso, foram chamados muitos pintores e foi pedido a eles que retratassem em um quadro esse sentimento de paz. E aquele que conseguisse retratar melhor ganharia o prêmio. Muitos pintores pintaram ali um campo de violetas, alguns pintores pintaram um mar muito calmo, alguns pintores pintaram um pôr do sol com uma beleza inebriante, um pintor pintou uma mãe segurando no colo o seu bebê recém-nascido. Os quadros eram lindos, mas o vencedor pintou uma tempestade terrível, um barco no meio dessa tempestade. E sentado na proa do barco, um pescador, o comandante daquela embarcação. Ele estava sentado e o seu olhar estava sereno e tranquilo enquanto ele observava a tempestade. Esse quadro ganhou o concurso, porque esse quadro significa que a paz ela não depende do ambiente, não depende da geografia, não depende da circunstância, não depende de quem está ao nosso lado, nem do que está acontecendo ao nosso redor. Eu posso estar passando por uma situação de amargura e sofrimento, mas eu preciso buscar essa paz que eu tanto preciso em Deus, mesmo que as circunstâncias do momento sejam circunstâncias opressoras. Eu não preciso estar vivendo em paz para sentir a paz. Pode estar acontecendo uma tempestade ao meu redor, mas dentro do coração de quem conhece Cristo, há calmaria. Por que há calmaria? Porque nós sabemos em quem nós estamos colocando a nossa confiança. Podemos definir paz como fruto da confiança em Deus. Assim como podemos definir fé como acreditar que tudo que Deus diz é verdade. Essa é uma definição de fé que eu conheço desde a adolescência e eu particularmente amo. A paz que o Espírito Santo nos confere, ela é primeiramente dirigida para cima, na direção do Senhor Deus. Ou seja, eu tenho primeiro esta paz, que é um dos gomos do fruto do Espírito e que me faz ter paz, porque sei que Deus está no controle da minha vida. Eu sei que assim como Deus ele controla o céu, a terra e o mar, assim como Deus está atento a tudo que está acontecendo em todos os lugares da terra, os olhos dele estão atentos sobre a minha vida também. Eu tenho paz com Deus quando eu tenho essa confiança de que Deus está controlando as minhas circunstâncias e que mesmo quando as coisas fogem miseravelmente ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Isso é paz com Deus. Eu vou dormir sabendo que Deus está pelejando a minha causa. Eu vou descansar sabendo que Deus está trabalhando em meu favor. Eu não tenho um Deus apático, eu não tenho um Deus parado, eu não tenho um Deus que é de pau, de pedra, de gesso, de ouro ou de bronze. Não, eu tenho um Deus vivo. Eu não tenho um Deus insensível. Eu tenho um Deus sensível e que está em movimento. Então, isso é ter paz com Deus, é deixar que essa segurança, essa confiança, ela venha como uma calmaria aqui dentro do nosso coração. Depois dessa paz que é dirigida para cima em forma dessa confiança, essa paz ela dirige-se para dentro, na direção de nós mesmos, ou seja, o nosso discurso, ele não é um discurso desesperado, as nossas ações, elas não são ações descontroladas,
porque nós temos um Deus que Ele está pelejando por nós e Ele espera de nós que nós tenhamos um comportamento de acordo com essa confiança. E em terceiro lugar, essa paz, ela dirige-se para fora, na direção dos nossos semelhantes. Filipenses 4:7 diz assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz está acima das circunstâncias limitantes e frustrantes da vida. Então, ela está direcionada a Deus, direcionada ao nosso próprio coração e direcionada também ao nosso próximo. Essa é a paz que substitui o medo, a ira, o desespero, as preocupações. É a paz que nos ajuda a crer, a descansar. É a paz que nos orienta tranquilamente a fazer o que é correto em determinadas situações. Sendo Ele o Deus da paz, quando colocamos os nossos pensamentos sobre Ele, experimentamos essa paz em sua totalidade. Paz. Paz. Menos pressa para responder a mensagem, menos pressa para enviar um áudio desaforado, menos pressa para pelejar a batalha que acabou de chegar. Tenha calma, tenha paz, espere. Conversando com um terapeuta, que é meu amigo, em uma determinada ocasião, ele estava me falando sobre o controle da raiva. E ele disse assim: tem pessoas que têm muita dificuldade para controlar a raiva. Eu perguntei: o que você aconselha nessa circunstância? Ele disse assim: eu aconselho meus pacientes a que peguem um cubo de gelo, apertem na mão e esperem esse cubo de gelo derreter. Esses minutos aí podem ser a diferença entre uma reação que vai causar um problema gigantesco lá na frente e uma reação tranquila que vai lhe poupar de constrangimentos. Minutos. Estamos falando de 3 ou 5 minutos. Isso traz para nós justamente essa realidade, essa verdade. Não tenhamos pressa para reagir ao que está acontecendo ao nosso redor. Tome um banho, descanse, coloque sua atenção em uma outra coisa, esfrie a cabeça, segura a onda, descansa um pouco. Depois você responde, depois você liga, depois você conversa. Mas deixe os ânimos acalmarem primeiro. Nós precisamos evidenciar essa paz através do nosso comportamento. Lembrando que o nosso mestre é Cristo. Ele é o Deus da paz. E quando nós colocamos os nossos pensamentos sobre Ele, nós conseguimos experimentar a paz em sua totalidade. Isaías 26:3 é um versículo lindo. Ele diz assim: tu guardarás em perfeita paz. Se a paz já é boa, imagine então a perfeita paz, né? Todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Ele guarda em paz quem confia nele. Quem confia nele não entrega suas forças para as circunstâncias. Quem confia nele sabe que suas batalhas são dele. Quem confia nele não se desespera, porque sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí Paulo nos ensina o segredo para termos essa paz, em Filipenses 4, 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Veja bem, pedindo a Deus, não é aos outros, ok? E agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Essa gratitude, ela é muito importante. O que é gratitude? É a atitude de gratidão. Ela é muito importante para quem deseja ter essa paz perfeita, que excede todo o entendimento. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Agradecer pelas vitórias passadas. Agradecer pelas coisas boas que aconteceram hoje.
tiram o teu foco do centro do teu problema e fazem com que você veja que mesmo que a tua vitória completa ainda não tenha chegado em determinada área da tua vida, muitas coisas boas estão acontecendo ao teu redor em outras áreas. Quando você pensa nisso, aí o teu coração se enche de gratidão. E um coração cheio de gratidão é um coração que está aí com a porta aberta para receber essa paz. A oração é o meio pelo qual comunicamos a Deus as nossas angústias e ansiedades. Ainda que as situações problemáticas não sejam resolvidas, a Bíblia nos garante que Deus guardará o nosso coração e a nossa mente com a sua paz. Agindo assim, honraremos as palavras de Cristo. João 14, 27. Eu lhes deixo um presente, a minha paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e não tenham medo. Olha o que essa palavra está dizendo. Ele não vai nos dar a paz. Nós não precisamos ir buscar a paz. Ele já nos deu, está garantida na sua palavra. O que nós não sabemos muitas vezes é como sentir essa paz que nós já recebemos. Nós não sabemos como alcançar esse nível de maturidade espiritual. Mas nós já entendemos aqui na palavra o que é que nós precisamos. A confiança e a gratidão são duas formas assim, infalíveis de nós nos aproximarmos desse sentimento e fazermos com que ele finalmente se desenvolva dentro do nosso coração. Agora, essa paz que nós temos com Deus, que nos leva a ter uma vida de comunhão com Ele, essa paz que nós temos conosco, que nos ajuda a deitar à noite na nossa cama, na nossa rede e dormir, ela se reflete no nosso comportamento com os outros. Romanos 12, 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. É muitas vezes aqui que há muitas situações problemáticas. Para sermos homens e mulheres de Deus, precisamos entender que nós não temos o direito de agir como nós bem queremos. Muitas vezes, para manter a paz com outra pessoa, nós precisamos abrir mão da nossa capacidade de estar certos. Nós precisamos abrir mão de nossos interesses, precisamos muitas vezes abrir mão até de algum direito que nós sabemos que nós temos. E chegar a esse nível de maturidade espiritual é muito difícil, porque para isso nós precisamos sacrificar o orgulho e o ego, dois inimigos terríveis da paz. Ter paz é mais importante do que ter razão. Quantos relacionamentos estão aí se rompendo, acabando, porque ninguém quer dar o braço a torcer, porque nenhum dos dois envolvidos na situação tem humildade para dizer assim: você está certo, eu estava equivocado. Porque o orgulho não deixa. E o orgulho é muito perigoso, porque quando nós somos orgulhosos, Deus olha para nós e se lembra do diabo. A gente não quer que Deus olhe para nós e se lembre do diabo, né? Então, vamos ter cuidado com esses pecados silenciosos, como o orgulho, a arrogância, a vaidade. Eles podem sim nos deixar fora do céu. Nós temos que ter sabedoria, irmãos, para evitar ou pelo menos selecionar as batalhas que enfrentamos no dia a dia. Custa muito menos emocionalmente pedir desculpa, relevar a afronta, conceder o benefício da dúvida e optar conscientemente pela paz. Se você lutar todas as batalhas que aparecem, você vai ficar cansado emocionalmente, exausto espiritualmente e doente fisicamente. Não faça isso. Você não precisa ter razão em tudo, não precisa ganhar todas, não precisa ser o primeiro, não precisa ser o melhor, não precisa provar que é o mais inteligente. Sabia que não se ganha uma discussão? Não se ganha. Mesmo que os seus argumentos sejam muito superiores aos argumentos do seu oponente, mesmo que todos ali no recinto lhe aplaudam quando você terminar de falar,
você não ganhou. Por quê? Porque ali ficou dentro do seu oponente um coração ferido, triste, amargurado, magoado, ofendido e humilhado. E o que você ganhou? Você acha que ganhou uma discussão, mas na verdade você ganhou um opositor. Você ganhou um inimigo. E olha, o mundo, dá voltas. De repente, aquele que perdeu a discussão para você, lá na frente, ele pode estar numa posição em que você vai precisar dele. Mas aí o que foi que você semeou? Dependendo do que você semeou, é o que você vai colher. Eu tenho visto pessoas que, para provar o seu argumento, para provar que tem razão, tem comprometido a paz da família, tem acabado com almoços de amigos, tem destruído a unidade de grupos, porque não consegue perder. E para nós termos paz com todos, há necessidade sim de nós mantermos um comportamento humilde, lembrando, irmãos, que todas as pessoas que nós encontramos já carrega seu próprio fardo de dor e de frustração. Muitas das pessoas que de repente lhe atendem mal em um café ou são grosseiros com você em um local público, muitas vezes essa pessoa já está no limite de um conflito que pode resultar em uma tragédia. Então não torne mais pesada a cruz de ninguém. Não torne mais difícil o dia a dia de ninguém. Seja alguém que leva um diferencial para essa pessoa. Que tal uma palavra de incentivo? Olhe, eu conheci um pastor que ele tem um hábito que eu achei fantástico. Em todos os lugares que ele chega, quando ele é servido por qualquer pessoa, ele diz assim: gostei de você, você é diferenciado. Ele diz isso o tempo inteiro para todas as pessoas que encontram com ele. E eu fiquei encantada, porque muitas vezes aquela palavra não reflete a realidade do serviço que ele está recebendo, mas causa uma reação na pessoa que está ouvindo que faz com que ela mude o seu comportamento. A gente estava em um café, a moça chegou para servir a mesa e ela foi colocando as coisas em cima assim com certa brutalidade, com um ar de aborrecimento. E ele olhou para ela e disse assim: querida, você é muito boa no que faz. Você é diferenciada. E aquela moça sorriu. Talvez tenha sido o primeiro sorriso dela daquele dia. Talvez os clientes anteriores a tenham ofendido ou maltratado. Mas ele escolheu ser diferente. Quando nós escolhemos ser diferentes, as pessoas procuram em nós a razão dessa diferença. E sabe o que é que elas encontram? Cristo. Então ele fala isso para o carteiro, ele fala isso para o rapaz que recolhe o lixo, ele fala isso para o frentista que abastece seu carro, ele fala isso para o rapaz que vende água no sinal, e ele vai deixando todo mundo para trás com um sorriso no rosto. É lindo isso, não é? Então sejamos essa pessoa. Não torne o fardo dos outros mais difícil do que já é. A gente não sabe que batalhas essa pessoa está enfrentando. Um cristão verdadeiro é sempre pacificador e utilizará toda a sua energia e boa vontade, tentando manter a paz com todos que o cercam e também promovendo a paz. Manter a paz, a nossa paz, com o outro é muito importante. Promover a paz entre outras duas pessoas é extraordinário. Seja essa pessoa que promove a paz. Seja essa pessoa que para a contenda. Seja essa pessoa que desestimula a vingança, que diz assim: não, você entendeu errado, ele não quis dizer isso. Seja essa pessoa, porque assim como o nosso Deus é um Deus pacificador,
é um Deus de pacificação. Ele é um Deus que recompensa os pacificadores. Lembro da história de 2 vizinhos que brigaram a vida inteira por causa de 1 metro de terra. Irmãos, como as pessoas perdem a paz por causa de coisas pequenas, não é? Eles brigaram porque um dizia assim: olha, está colocado no lugar errado o limite da sua cerca. E o outro não aceitou. Então, eles brigaram durante muitos anos. 1 metro de terra. A briga era constante, a tensão era constante, as discussões eram constantes. Um fez a cerca, o outro derrubou, aí o outro refez, o outro derrubou. E essa situação perdurou por muito tempo. Até que um deles vendeu aquela terra para um proprietário cristão. Quando o proprietário estava desembarcando a mudança, o vizinho já se aproximou, já muito aborrecido, já cheio de razão, com um tom de voz alterado, e disse para ele assim: eu só quero lhe avisar que a sua cerca está 1 metro dentro do meu terreno e eu não aceito isso. Aquele homem então disse assim: vamos lá ver. E quando ele chegou lá, ele pegou aquele marco, aquele primeiro mourão, como a gente chama aqui no nosso estado, ou estaca, talvez como seja no seu. E ele tirou aquela estaca da terra e retrocedeu com ela 1 metro. E ele disse: querido vizinho, pode ficar com o seu metro de terra. Eu cheguei agora, quero viver em paz com você e com sua família. Eu sou um homem de paz e meu Deus é um Deus de paz. O Senhor está satisfeito com 1 metro? Se o Senhor quiser mais 1 metro, eu também lhe dou, sem nenhum problema. Aquele vizinho que ouviu, ele disse: se o Senhor pode ficar com prejuízo, eu também posso. Pode deixar o marco aonde o marco estava. E ainda disse mais: eu quero ser o seu amigo. E eu quero conhecer esse Deus de paz que você mencionou. Lembrando que você é a melhor ou a pior propaganda que as pessoas ao seu redor terão de Cristo e do Evangelho. Você foi chamado para a paz. Você foi chamado para construir a paz, para semear a paz e para praticar a paz, porque o seu Deus é um Deus de paz. As brigas e os desentendimentos entre irmãos não são comuns, não. Não são normais, não. A gente não pode aceitar alguém dizer assim: todo grupo é problemático, todo círculo de oração é problemático, todo grupo de jovens é problemático. Não. Se somos sarados e libertos, nós não vamos aceitar, não. Vamos resolver as questões. Nós não somos problemáticos. Contendas, fofocas, intrigas, elas nascem no coração de pessoas que ainda não tiveram um real encontro com Cristo. Quem já teve um real encontro com Cristo tem maturidade para resolver os problemas. E como é que se resolve um problema com alguém? Conversando com essa pessoa diretamente, em amor, como nós vimos em um dos nossos vídeos passados. Falar a verdade em amor, reconhecer seus próprios erros e tentar salvar aquele relacionamento para a glória de Deus, mesmo que você tenha algum aparente prejuízo, mesmo que você tenha que abrir mão de algum, talvez até de algum direito. Vale a pena você perder um pouquinho aqui para ganhar lá na frente. Que a paz de Deus seja sempre o árbitro em todas as nossas atitudes e por meio dessa paz possamos fazer a diferença em um mundo egoísta e cruel. Não dê atenção às fofocas, não alimente a antipatia e o ressentimento, não passe adiante histórias que podem causar divisões. Seja um pacificador. Cuidado com o seu julgamento de determinadas situações. Muitas vezes a nossa percepção, ela está errada. Você já parou para pensar que aquela irmã que encontrou com você na feira e não falou com você, ela poderia simplesmente não estar usando o seu óculos naquele dia e não ter lhe reconhecido?
Já parou para pensar nisso? Mas aí é mais fácil a gente pensar o quê? A irmã me viu e não falou comigo. Olha a inclinação da nossa carne aí novamente. É muito fácil nós sermos carnais. A nossa natureza, ela é naturalmente má, egoísta e orgulhosa. Mas para nós vivenciarmos o fruto do Espírito, é preciso um esforço consciente, porque ele vai contra a nossa natureza. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Como discípulo, minha inclinação determinará se terei paz ou não. É minha determinação, é meu comportamento. E eu encerro com Romanos 8:6, que diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Deixe o Espírito Santo sentar no trono do seu coração e controlar a sua mente, e você viverá em paz. Não a paz que é vendida em frascos, mas a paz duradoura e verdadeira. Até o nosso próximo encontro.